Sobre quanto o Flamengo poderia faturar com o estádio próprio versus quanto o Flamengo fatura anualmente no Maracanã. E os números são assustadores. Isso cogitando um estádio para 75 mil pessoas, tá? Por questões de custos, né, com o Maracanã, o Flamengo fatura 50% daquilo que o Maracanã gera em jogos do Flamengo, tá? Então, anualmente, o Flamengo fatura entre 200 e 230 milhões de reais por ano no Maracanã. Com o seu novo estádio, a estimativa, né, nesse estudo conduzido por ele, é de que o Flamengo possa faturar 400 milhões de reais por ano com o seu estádio. O Flamengo bateu 1 bilhão e 300 no ano passado. Então, se ele bateu 1 bilhão e 300 no ano passado, vamos colocar mais 50%, 1 bilhão e 1 bilhão e 500, 600. Sim, mas esse Se o Flamengo quer faturar os 2 bilhões, e o Flamengo tem isso é informação, tá? Esse planejamento aí por meio do presidente Rodolfo Landim, o objetivo é faturar 2 bilhões por ano. Fala comigo, rubro-negro, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Gabriel Fla React. Nesse primeiro vídeo eu trago para vocês um trechinho do canal Opinião Placar, com diversos comentaristas. Nós temos aí o Bernardo Ramos, temos o Sormani, temos o Facincani e temos mais 2 convidados que eu não vou mentir para vocês, eu não conheço o nome. Nesse vídeo eles comentam sobre o estádio do Flamengo, mais especificamente Bernardo Ramos traz informações a respeito do estádio do Mengão. E os comentaristas ficaram de boca aberta com o poder financeiro que o Flamengo vai ter em mãos após a construção do seu estádio. Créditos desse vídeo, novamente, canal Opinião Placar, programa Placar TV. Mas antes de irmos para eles, eu tenho que pedir a você que deixe o seu like, que se inscreva no canal. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu espero que você me acompanhe nesta jornada do YouTube. Desde esse primeiro vídeo até os inúmeros outros que irão vir. Agora sim, sem mais delongas, vamos ouvir Facincani, Bernardo Ramos e companhia comentando sobre o Mengão. Eu conversei ontem com um cara que é um especialista, muito conceituado aí em língua portuguesa na questão de estádios de futebol. Que ele desenhou, né? Não, falando sério. professor Pasquale. Chama-se Fabrício Kika, do canal Mundo na Bola, né? E ele fez um estudo com um desenho, inclusive, do que poderia ser, não o estádio apenas, mas um complexo de futebol do Flamengo na região do Gasômetro, no Rio de Janeiro, tá? Inclusive com um cálculo muito relevante sobre quanto o Flamengo poderia faturar com o estádio próprio versus quanto o Flamengo fatura anualmente no Maracanã. E os números são assustadores. Isso cogitando um estádio para 75 mil pessoas, tá? Já está o tamanho do Maracanã. É um pouco maior, né? Maracanã não é... Dificilmente vai dar 75. Mas hoje. a capacidade dele... Acho que deu na final da Copa do Mundo. Não, mas a capacidade pode mesmo. aguentar. A capacidade Por questões de custos, né, com o Maracanã, o Flamengo fatura 50% daquilo que o Maracanã gera em jogos do Flamengo, tá? Então, anualmente, o Flamengo fatura entre 200 e 230 milhões de reais por ano no Maracanã. Com o seu novo estádio, a estimativa, né, nesse estudo conduzido por ele, é de que o Flamengo possa faturar 400 milhões de reais por ano com o seu estádio. E precisaria gastar para fazer o estádio. Precisaria gastar para fazer o seu estádio. E o índice de faturamento subiria para 75%. Que o Corinthians e o Palmeiras mais ou menos faturam com seus estádios. O Palmeiras menos por causa do problema do imbróglio com a W Torre, que não tem repasses a fazer ao Palmeiras e que despotencializa esses valores. Né? Não, tudo bem, mas Claro, sim. Não tem a margem de Interrupção aqui. Lembrando que eles queriam colocar a W Torres, se não me engano, o Vasco queria colocar a W Torre no meio do Maracanã nessa licitação. O Vasco queria inventar de meter essa mesma W Torre no Maracanã. Pra vocês verem o que o Vasco tá querendo fazer com o Maracanã, cara. Geração de receita, faturamento 75% se o estádio é próprio. Isso, no caso do estádio alugado... Dentro do ganho das receitas do Flamengo, isso geraria quase 1,6 bi, 1,7 bi.
Não, porque a gente não pode contar os 400. A gente tem que tirar o que fatura com o Maracanã versus os 400. Entendi. Entendeu? Mas subiria certamente o faturamento do clube. Se o Flamengo chegaria... O Flamengo bateu 1 bilhão e 300 no ano Então, passado. se ele bateu 1 bilhão e 300 no ano passado, vamos colocar mais 50%, 1 bilhão e 1 bilhão e 500, 600. Sim, mas essa economia viria da onde? Porque você tem que pagar para o Maracanã, mesmo sendo concessionário, uma série de taxas para o governo do estado, inclusive que o Flamengo não teria de pagar. Entendeu? Isso seria... Só nisso aí você já tem um acréscimo absurdo de 170 milhões de reais por ano. Tá? Então, eu estou fazendo essa pergunta porque a questão do estádio do Corinthians, né? O Química, que o Santos está alugando, né? Para jogar quarta-feira da semana que vem contra o Red Bull Bragantino. Aí eu fui lá nos boletins dos jogos, né, os borderos. O que aparece lá é um gasto que, se for o mesmo no Rio de Janeiro, jogos no Campeonato do Rio de Janeiro, você vai ter jogando no Maracanã ou em São Januário, ou no Engenhão, no Newton Santos, ou no novo estádio do Flamengo. Agora, tem uma taxa que o Flamengo paga para administrar o Maracanã para o governo. Sim. Entendeu? Sim. Então, é essa taxa que ele vai economizar. Quanto que é isso que ele paga? Isso aí eu não tive acesso ainda. É isso que ele vai economizar. É isso que ele vai economizar. É isso que ele vai economizar. Por quê? O ISS ele vai continuar pagando. O INSS funcionário ele vai continuar pagando. Aqui em São Paulo tem, por exemplo, um fundo para promover o futebol paulista. Entendeu? Será que isso, nessa conta, seu Menino, não entra, por exemplo, todo o comércio, por exemplo, que o Flamengo pode operar dentro do seu próprio estádio? Boa, bem lembrado. Inclusive... Quem é que fica com esse game day, match day, né? Match day, exatamente. Quem é que fica com esse match day? Se ele aluga, eu imagino que fica com o Flamengo. E não só um match day. Não, porque se o estádio for um complexo, digamos assim, por exemplo, se o Flamengo tiver comercial... se o Flamengo tiver no seu próprio estádio, por exemplo, o meu museu, vai gerar uma receita. Um boulevard, que pode ser um shopping em dia de jogo. Vai ter uma receita. Né? A venda de bebida e comida, por exemplo, no Maracanã hoje, o Maracanã é uma concessão ao Flamengo e ao Fluminense, certo? E quem opera ali bares, restaurantes, também tem essa concessão de fazer isso lá dentro. Esse dinheiro não vai necessariamente pro Flamengo. O Guaraná que vende lá dentro, o cachorro-quente e tudo mais. Então, mas isso que precisa ser assim mesmo, entendeu? Mas não é, o Flamengo não tem um departamento de cachorro-quente e de Guaraná. Não, ele pode não ter, mas ele pode ganhar em cima disso. Então, no seu pode ganhar alguma coisa. Mas o Maracanã ele pode estar ganhando também. Ele pode ganhar alguma coisa. Ele pode ganhar alguma coisa. Ele arrecada, mas ele pode arrecadar mais. No seu estádio, ele pode tomar conta desse comércio, ser dele. Então, mas eu acho que no Maracanã ele pode ter direito a 100% do que está sendo feito ali no match day. Sei não, isso... não, pode ser que não sim. Sei não, mas eu tô dizendo que... 100% por quê? Quem é que vai botar dinheiro lá para vender Guaraná? Se o dinheiro todo vai pro Flamengo, o cara vai ganhar alguma coisa também. Mas a mesma coisa alguém que arrenda... O Flamengo também, como você acabou de dizer, o Flamengo não tem o departamento de cachorro. Mas ele pode passar a ter. Eu tô falando, ele pode ser responsável por comercializar. Mas se ele passar a ter, ele vai ter um gasto. Vai ter um gasto. Mas o importante não é o match day. O importante são os outros 6 dias da semana. É aí que você vai ganhar o dinheiro. Né? Porque o Maracanã, quando o Flamengo não joga, ele tem o Museu do Maracanã, que o dinheiro é pro... Mas o Flamengo não tem um museu na Gávea? Tem. Sim, mas é um museuzinho. Uma coisa é o museu na Gávea, não sei. uma coisa é você deixar funcionando um lugar que está numa região hoje bastante cirúrgica no Rio de Janeiro em termos de turismo. Por quê? O que tem no gasômetro? É perto do Porto Maravilha ali. Tem a rodoviária. Tem o Terminal Gentileza agora, do BRT. Você tem esse terminal agora com integração. Você tem o Porto Maravilha e você tem até a proximidade. O que é Porto Maravilha? É a região portuária revitalizada. É a revitalização onde tem o Museu do Amanhã. Tá. E você tem o aeroporto. Então você tem pontos de chegada. E tem aquele trenzinho, né? É o BRT. O BRT que está integrado agora ao Terminal Gentileza. Né? Então, Sormani, você tem 4 vias, ou pelo menos 3, de chegada turística. Uma coisa é o cara ir até a Gávea. Outra coisa é o cara chegar e falar, putz, isso aqui é o estádio do Flamengo.
Sim, concordo. Que é um turismo. Dentro desse circuito turístico que você falou, vai no Museu da Manhã, que é de manhã, por exemplo, e vai no... o Santiago Sim, Bernabéu, ele funciona 7 dias por semana. Porque dentro do Santiago Bernabéu você tem shoppings, você tem nem o Morumbi. lojas, exato. O Palmeiras. Né? Corinthians. O Allianz tem restaurantes, né? Mas estou dizendo que em alguns outros estádios você tem são shopping centers. Ele não tem Não é só só loja estádio. do Flamengo, ele tem uma loja de departamento, ele tem uma outra lojinha, não sei o quê. Então o estádio funciona como um shopping. Entendi. Funciona também como uma particularidade do clube. Então você vai ter o Museu do Flamengo, a loja do Flamengo, não sei o que do Flamengo, a lanchonete Isso do tudo tem Flamengo. na Gávea hoje, né? Sim. A loja e o museu, só que isso pode crescer. Sim, mas você imagina... Aumentar essa arrecadação. E outra coisa, o tour de visitação de estádio hoje é um case de sucesso para o Real Madrid, porque ele ganha muito dinheiro com isso. E não só isso, o próprio Palmeiras também, né? No tour do Allianz, tem no Corinthians também, mas com menos Bomboneira, repercussão. o que ganha, A nossa. Bomboneira. Mano, no dia de Palmeiras e Boca eu fiquei assustado, cara. Todo dia, assim, Bomboneira. Eu cheguei em Buenos Aires no domingo à noite, né? Coisa de louco. E aí fiquei terça, quarta e quinta lá. Segunda, terça, quarta e quinta. Cara, segunda, terça, quarta, que a gente esteve ali na região para fazer o material, é impressionante. Porque fica do lado do Caminito, né? Então você tem um lugar que já é convidativo pro Turístico, turismo. né? E, cara, fila para entrar no Museu do Boca. Que assim, é um belíssimo museu e tal, mas se a gente comparar com um Santiago Bernabéu, com Barcelona, ele tem uma proporção menor, lotado, e ganha dinheiro. Então, assim, se você coloca na chegada do Rio de Janeiro, nas principais chegadas, o estádio do Flamengo, pô, o cara que tá ali fora é lógico que ele vai entrar lá, entendeu? Então, assim, é um lugar que vai ganhar dinheiro só... E vai sair esse estádio, Bernardo? Flávio, o que tem no momento é uma intenção do Flamengo, uma conversa com a Caixa Econômica Federal. Que é dona do terreno. Não, o dono do terreno é um fundo de investimento privado, tá? Que tem como único cotista o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que pertence à Caixa Econômica Federal, tá? Mas houve uma conversa mais política do que técnica, né? Isso foi relatado há 2 semanas. Então, assim, a ideia do Flamengo é comprar esse terreno, primeiro aferir o valor desse terreno, para depois fazer uma proposta. Agora, uma questão do edital do Maracanã, que eu acho grotesca, por exemplo, quem comprar o Maracanã, ou se a concessão continuar, né, haverá 3 cadeiras no assento do Comitê de Gestão, 2 para o Poder Público. Vale a pena. Ô, Bernardo, Vale a pena. Então eu vou comprar um estádio que ainda segue com o poder de veto dos caras. eu tenho uma dúvida. Você, Existe. como carioca e flamenguista, Ridículo. não seria uma perda grande, assim, não ter mais o Maracanã como casa, do ponto de vista sentimental do torcedor, e até, de certa forma, entregar pro Fluminense, seu rival? Eu não posso falar em nome da coletividade rubro-negra, mas Bernardo, tá? Eu gostaria que o meu time tivesse um estádio. Que fosse Eu falo rentável. porque eu, corintiano, que Não tem problema. meu time, Na minha eu opinião, não. preferiria que o Corinthians tivesse ficado no Pacaembu o resto da vida. Tivesse, né, alugado ali, eu prefiro muito mais do que Se isso Itaquera, não que, for aliás, comprometer as finanças, eu acho que não vai, do Flamengo, eu preferia ter um estádio. Eu acho que é a tendência, cara. É uma forma de faturar que você não pode abrir mão hoje. Se o Flamengo quer faturar os 2 bilhões, e o Flamengo tem isso é informação, tá? Esse planejamento aí por meio do presidente Rodolfo Landim, que não fica após esse ano, né? Haverá uma nova eleição. Até porque ele já Ele não pode ser segundo reeleito, mandato é o dele. segundo mandato dele. O objetivo é faturar 2 bilhões por ano. Essa é a grande meta. Quem vai ser o novo presidente do Flamengo? Tem grande dúvida, Flávio, assim, porque há candidatos da situação e todos eles brigam pelo apoio do presidente Rodolfo Landim, que só vai apoiar um. Então você tem o BAP, que é um presidenciável, você tem o Rodrigo Dunchi, que é o vice-presidente geral e também o vice-presidente jurídico. Então esses 2 surgem como nomes presidenciáveis, né, na situação. E aí todos eles brigam pelo apoio do presidente Rodolfo Landim, né? Que é um capital No político final do ano. importante. No final do ano, a eleição, é isso? Final do ano, isso. Então, Deem só uma olhada nessa notícia aqui que eu vi a respeito do estádio. Com o seguinte título, canal Coluna do Fla, site, perdão. Estádio do Flamengo. Mengão e Caixa discordam de valores por terreno do gasômetro. Uma notícia bem simples, eu nem vou me estender muito, que é basicamente isso aqui.
a Caixa quer 400 milhões de reais no terreno, enquanto o Flamengo quer pagar 250 milhões, que é basicamente o preço que a Caixa pagou com os valores corrigidos. E cara, esse terreno aqui só tá dando prejuízo para a Caixa. Isso é bem claro, porque aquela área não está movimentada, tem lugar abandonado lá, sabe? Não tem muito movimento lá. Então, o Flamengo comprando esse terreno, seria até um favor para a Caixa. A Caixa ia se livrar de um ativo que estava dando apenas prejuízo para eles. Que é isso que o terreno do gasômetro dá, prejuízo, porque só vai desvalorizando cada vez mais. É apenas isso que o terreno do gasômetro dá para a Caixa. Prejuízo. E mesmo assim, eles querem quase R$500 milhão por um terreno que está dando prejuízo para eles. O Flamengo estaria fazendo um favor comprando esse terreno, dando uma nova cara para aquela área, revitalizando aquela área, trazendo movimento. Estádio do Flamengo, cara. Quem não iria querer ver o estádio do Flamengo? Trazendo movimento, trazendo lojas para perto daquele local. E mesmo assim, a Caixa está dificultando essa compra. Ainda mais a Caixa que é 2 cadeiras cativas, servidor público. Cara, algo sinceramente ridículo. Eu tô pensando seriamente, na minha opinião, o Flamengo vai acabar partindo para outra. Porque a Caixa tá pedindo demais nesse terreno. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação e nos siga nessa jornada, primeiro de muitos vídeos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!